Fala pessoal, aqui é Robson, arquiteto urbanista, e no vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer essa estrutura de bambu aí, que eu já publiquei no LinkedIn tem um mês, mas agora saiu, graças a Deus. Bom galera, a ideia é a gente desenvolver uma metodologia para inserir o modelo genérico métrico adaptativo no projeto, e essa metodologia vai consistir em, a partir de um gabarito, fazer cortes nas paredes e utilizar as arestas das paredes para incluir os modelos genéricos, e aí a gente consegue ter esse resultado, tá? Bom, sem mais delongas, vamos iniciar o tutorial. Basicamente a gente vai abrir o Revit e escolher o modelo de arquitetura. A gente configura as unidades de medida e nós vamos partir para a criação dessas famílias. Nós vamos na aba gerenciar, vamos clicar em novo, e aí as linhas que nós vamos ter que criar são estrutura da malha, estrutura interna e estrutura externa. A estrutura interna vão ser os bambus que vão ficar curvados para baixo. E a estrutura externa vão ser os bambus que vão ficar curvados para cima. Quem viu o comecinho do vídeo lá dá pra ver. E a estrutura da malha é uma malha que fica embaixo da parte que está fechada da cobertura. Aquela parte que tem uma cobertura de bambu mesmo. Enfim, acho que vai ficar mais fácil conforme for rolando o vídeo. Então em planta eu faço uma circunferência com a linha de modelo, e aí eu vou colocar um raio inicial de 10, depois eu vou mudar para 20. No centro eu vou fazer uma outra circunferência depois, que vai ser aí de 2 metros. E nós vamos fazer uma divisão dessa circunferência 8 vezes, nós vamos dividir em 8 partes. Então a gente vai clicando e rotacionando, de uma rotação a 45 graus. E aí a gente vai ter 8 quadrantes. E aí agora eu vou começar a desenhar uma parte da cobertura, que a ideia é a gente trabalhar com vários arquivos de vínculo depois, né? Então eu vou começar fazendo delimitação da estrutura externa. Depois eu vou espelhar isso, porque eu vou ter que fazer o raio da estrutura externa chegar numa proporção ideal ali. Então eu fiz várias cópias só para ver a interação entre eles, porque eu não quero um espaçamento muito grande. Então basicamente eu vou ajustando ali. Se eu não me engano é 13,5 que vai dar o tamanho perfeito de raio. Tá vendo? Tá bem coladinho. É esse o efeito que eu quero. Cheguei nesse resultado, eu vou entrar no grupo. Sempre agrupando tudo que se repete, que daí a gente evita de ter que ficar retrabalhando. Um offset de 10 eu vou fazer ali 4 cópias. 5 na verdade, né? São 5 cópias. Depois eu vou fazer a estrutura interna, mais um offset de 10. Sempre ajustando as linhas com o resultado que a gente quer que os bambus tenham no final. Conforme for desenrolando o vídeo, vocês vão entender melhor. Agora nós vamos fazer a estrutura da malha. Vamos pegar a linha de modelo. E tem que ser linha de modelo para aparecer na vista 3D, porque boa parte da nossa modelagem vai ser na vista 3D. Se for linha de detalhe, só vai aparecer em planta, tá? Então muda ali para linha de malha. Vamos aplicar uma matriz ali do ponto até o outro ponto interno. Clicando na cota desmarcando anexar ao final, todas as cópias são anexadas entre as duas cópias iniciais, tá? Eu falo um pouco sobre matriz nos meus outros vídeos. Então seleciona tudo aí da matriz, vamos agrupar e a gente espelha para o outro lado. E aí a gente vai ter um vão entre os bambus depois de 1 metro. A gente seleciona tudo e desagrupa. Botão direito em cima do objeto, a gente consegue selecionar tanto na vista quanto em projeto.
E aí a gente vai pegando as linhas da malha e colocando ali dentro da estrutura interna. Vai ficar mais fácil conforme o processo de modelagem for andando, vocês vão entender o porquê disso. Uma vez feito o gabarito, a gente vai desagrupar todos os grupos e vamos fixar para que não mova essas linhas, né, por ser uma referência. A gente vai salvar o projeto agora, que a gente vai trabalhar com vários arquivos de projeto que vão ser vinculados. E depois a gente vai criar uma família de bambu. A gente vai sempre mudando ali o nome da vista para facilitar. E aí agora a gente vai criar a nova família de modelo genérico métrico adaptativo, né? É só em arquivo novo, família e modelo genérico métrico adaptativo. Dentro da família a gente configura as unidades de medida e já insere o primeiro ponto. A gente torna ele adaptativo ali em cima, só fazendo a seleção, e vamos definir um plano nele. E fazer uma circunferência com linha de modelo. A gente coloca um raio qualquer, clica na cota e a gente parametriza ali em cota da legenda. Na janela que abre a gente coloca raio do bambu. A gente seleciona todos os elementos da lista 3D para copiar. E ali em cima a gente desmarca a opção de restringir, para a gente criar ali as cópias. Cada ponto desse é um clique no modelo, tá? É um clique de inserção. A gente vai criar uma linha central entre esses pontos com a spline. Ela vai ser responsável por ser uma referência na nossa modelagem. Quando a gente colocar a estrutura de arame, a gente vai conseguir visualizar ela. Selecionando tudo, indo lá no filtro, a gente consegue marcar as linhas e ali em criar forma a gente cria o cilindro. Agora a gente só testa, depois que a gente já ajustou ali, né, o raio do bambu. A gente só testa para ver se está tudo rolando, então a família está funcionando. Clicando na extrusão com o auxílio do filtro, né, a gente marca só o modelo genérico. No quadradinho ali ao lado de material, abre uma janela nova e a gente já cria o parâmetro do bambu. Parâmetro de material do bambu. Vamos ali em tipos de família e já vamos deixar o material configurado. Quando ele for para o projeto, ele já vai com todas as suas definições. A gente salva sempre. E agora o que a gente vai fazer, a gente criou de 6 pontos. O que a gente vai fazer agora é criar um outro bambu. Vai ser um bambu só com 2 cliques. Então a gente seleciona os bambus do centro e muda o tipo ali de ponto e deixa só como referência. Enquanto que os que são de clique são pontos adaptativos. Isso faz com que a gente aproveite já a família, né? E agora a gente vai começar de fato a modelagem. Então a gente duplica uma parede ali e chama ela de gabarito, né? Vamos deixar ela bem fininha. Vamos colocar aí 0.05. E uma altura dela não conectada de 15 metros, porque é uma estrutura grande. Então a gente vai começar fazendo a modelagem. Marca a parede do eixo central. Vamos começar fazendo a modelagem Vamos começar fazendo a modelagem ali da estrutura externa. Então a gente vai clicando nas linhas externas e nas linhas internas também. Mas a gente só vai trabalhar com as externas agora. A gente vai selecionar depois e isolar na vista. Indo em vista 3D, a gente muda para sombreado ali. Vamos ocultar na vista os planos do nível, que vai atrapalhar um pouquinho visualizar. A gente passa um corte para fazer a extrusão paralelo depois. Ajuda bastante. Oculta também os elementos que podem vir a atrapalhar, que no caso são os níveis ali.
Agora vamos fazer o desenho mais ou menos do que a gente quer que essa cobertura fique em corte. Então eu vou fazendo uns esboços ali, né? Do que eu espero cortar. A ideia é uma curvatura dentro da outra. Vamos deixar com 6 metros. Tá vendo? Então ficou 6 por 10,2 mais ou menos, por 3 metros. Então a gente tem aí o esboço de como a gente vai fazer as extrusões. Isso vai mudando com o tempo, né? Vamos ali em componente, modelo no local, a gente clica em parede e vamos fazer ali uma forma de vazio com revolução. A gente tem que sempre definir o plano. A gente vai trabalhar, que vai ser essa parede retinha, paralela ao corte. E aí a gente inicia a extrusão. E aí a gente só vai marcando as paredes que a gente quer cortar, que são as externas. A gente clica em cortar e clica na parede que a gente quer. Tá vendo? Então beleza. A gente seleciona só as paredes que a gente vai trabalhar e isola na vista. E a gente vai começar a inserir os bambus agora. A gente volta na família lá de 2 pontos, estava em aberto, só renomeia e carrega no projeto também. A gente vai em componente, escolhe ali a de 6 pontos. E basicamente o processo, galera, é ir clicando e inserindo. Lembrando que é uma família de 6 pontos. Então, para inserir esse bambu são 6 cliques. Pronto, o primeiro bambu está inserido. E esse é um processo que vai se repetir durante todo o nosso processo aqui, né, de modelagem. Quando eu clico no ponto ali e torno ele visível, ele vai aparecer bem preto na vista 3D, bem em evidência, vocês vão ver. Tá vendo? Que antes a gente não via, agora a gente tá vendo os pontinhos ali, tá vendo? E isso é interessante para quando eu preciso fazer modificações, quando eu vou manipular esses pontos depois. E aí eu faço isso para todas as nossas famílias. Vamos continuar com o processo. Vamos inserindo. Vou acelerar esse processo. Uma vez feito, o que a gente tem que fazer é copia utilizando uma medida padrão, apaga o que ficou associado à parede, ou seja, o que está hospedado, e move a mesma distância que a gente copiou. Quando a gente faz isso, ele perde a referência de hospedeiro. E isso faz com que a gente consiga manipular e continuar cortando as paredes sem perder essas famílias. E selecionando, a gente espelha em planta também, para o outro lado. Então a gente já tem aí a primeira parte modelada. Agora a gente vai clicar na aresta da parede cortada e a gente consegue acessar a família
e ajustar para fazer o corte no outro sentido. Tá vendo que não tá encontrando? Então eu vou fazer esse ajuste aí para encontrar. Eu quero que tenha um encontro ali entre essas duas curvaturas. Então eu vou refazer. Eu poderia fazer direto no corte? Poderia. No corte lá, né, na família que faz a extrusão. Mas eu prefiro fazer aqui porque eu tenho sempre uma referência caso eu precise depois. Sempre procuro manter o raio dessas circunferências com medida não muito quebrada. Então é 13,5, né? Tento sempre deixar uma medida mais polida. Então agora, tá vendo? Já tá cortando no outro sentido da curvatura. E aí eu vou selecionar as paredes que eu vou trabalhar, isolar na vista e fazer o mesmo processo. Veja ali, né, qual lado, qual aresta da parede eu vou inserir, se é a aresta que está para fora ou a aresta que está para dentro. Quanto mais cliques eu colocar na minha família, melhor ela curva em relação à superfície que ela tem de referência. Ou seja, mais curvado vai ficar, né? Vai ficar uma curva mais suave. Mesmo esquema, copia, depois a gente move para o lugar de origem, sempre implanta e espelha isso. Selecionando, utilizando o próprio gabarito ali, a gente espelha, a gente reinicia. Se a gente selecionar e isolar esses elementos, a gente vê que a cobertura começa a aparecer. E eu consigo visualizar todos esses pontos que foram inseridos e aonde foram inseridos, né? Se eu quiser fazer a manipulação depois, eu consigo ajustar algum encontro de perfis que não era para acontecer dessa forma. Então aí, ó, a cobertura já começa a nascer. E o bom de ter sempre o gabarito é que volta e meia eu vou apagar, vou recriar, vou apagar de novo. E agora a gente vai começar a construir a malha. A malha vai ser o mesmo esquema. A gente fez ali a malha com as paredes. Vamos criar novamente a extrusão de revolução. Definir o plano, que vai ser a parede ali. Desenha a linha de eixo. Depois a gente faz a extrusão, que a gente vai cortar. Aquela linha central do bambu também pode servir como referência. Às vezes funciona bem, às vezes não funciona. Tem que ir estudando. Tá vendo, ó? Vai dar um offset, porque a gente vai inserir os bambus que tem que ficar embaixo desses aí, que a gente já fez. Te dá mais 0,5 de offset. Com o auxílio das setinhas do mouse, a gente consegue mover essa linha para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, para fazer o encaixe ficar perfeito. Ali não estava indo, a gente costuma fechando agora. Bom, só finalizar ali o perímetro da extrusão e aí o mesmo esquema. Vamos cortar as paredes. A gente vai isolar essas paredes aí, vamos inserir os bambus. Sempre olhando ali a face que a gente tem que inserir. Então é a face interna da parede. Vamos em componente e vamos inserir. 6 cliques. O importante é lembrar de o primeiro e o último estarem no lugar. Segue fazendo todo esse processo. Eu faço no sentido contrário, porque eu sinto que espelhar não vai dar muito certo, não. E aí a gente já tem a cobertura. Vamos fazer o mesmo esquema
Tá vendo a malha que eu expliquei? Essa malha é a que vai receber a cobertura que faz o fechamento aí, que também é de bambu. Mudo ali a sobreposição, a faixa de vista para conseguir visualizar isso. Copio. Aí eu vou selecionar tudo. Vou apagar e mover. Para conseguir fazer os ajustes que forem necessários. A malha está aí aplicada. Como a gente já copiou ela não está mais associada, ela não está com nenhum hospedeiro. Então a gente consegue mover para direita, mover para esquerda, tanto em vista paralela no 3D, quanto em vista paralela em corte. Então a gente desce um pouquinho, vai ajustando. Que lembra que essa é uma estrutura de bambu, eles costumam ou se sobrepor, serem amarrados, ou parafusados. Então tem que ter essa compreensão de como é que isso é construído, como é que isso fica em pé. E aí a gente vai selecionando e vai fazendo esses ajustes. Desce um pouquinho mais. Seleciona um dos sentidos do bambu para descer e ficar embaixo do outro, porque a ideia aqui vai ser a gente amarrar eles, né? Então eu vou vir selecionando um sentido só dessa malha e em corte eu vou descer, porque eu não quero eles interseccionando assim. Vendo? Então a gente consegue descer isso. Agora a gente tem algo mais factível aí acontecendo. Bom, fazendo essa edição da parede, a gente vai criar uma viga central ali. E aí depois a gente vai duplicar a família do bambu e aumentar o diâmetro. Para a gente ter essa estrutura central. Mesmo esquema, sempre copiando e movendo para a posição inicial. Esse é todo o processo. Fazendo sentido contrário, porque a cobertura de cima também vai precisar dessa cobertura, dessa viga central que vai receber e transferir as cargas depois. Você tá vendo que eles estão interseccionando? Isso não pode acontecer. Então a gente vai fazer esse ajuste. A gente vai duplicar e vai mover depois a... Tá vendo a intersecção aí, ó? Então o que a gente faz é mover esses pontos para desinterseccionar. Lembrando que a gente está trabalhando com bambu, então é um material que a gente consegue
torcer, curvar. Então, por isso que eu escolhi trabalhar com o modelo genérico México adaptativo, justamente porque a gente consegue fazer isso, simulando o ambiente real em que a gente trabalha com bambu, né? Então, beleza, desinterseccionei ali. Agora a gente só espelha por outro lado. Seleciona e espelha utilizando o gabarito. Então aí agora a gente tem uma estrutura que funciona. E é isso, né? É sempre pensando que um projeto assim tem uma mão de obra especializada, técnicos especializados que trabalham com bambu. Então, qualquer ajuste, eles vão falar, olha, talvez esse perfil fica melhor embaixo ou fica melhor em cima, né? Então, tudo isso vai sendo acordado depois entre os diferentes profissionais, que é o certo, que é o que acontece na prática, né? Então, a gente sempre copia um pouquinho. Então, a gente segue na mesma lógica, copiando, movendo para o local. Vai sempre olhando, talvez fica melhor se descer, talvez subir, e aí vai indo. É esse o processo, basicamente, pessoal. O que vai ser feito aqui, durante toda a modelagem, é isso. Pronto, acabou o vídeo. Brincadeira. Então agora a gente vai começar a fazer as estruturas que vão constituir o pilar. E aí agora eu vou fazendo só extrusões na parede mesmo, sem necessariamente fazer a extrusão utilizando a forma de vazio. Porque aqui a gente vai conseguir trabalhar parede por parede, a gente não vai cortar uma sequência de paredes de forma radial, sabe? Então a gente vai trabalhar com uma parede só por vez. E basicamente vai ser desenha o perfil e insere os bambus, copia e move. Então é assim que vai ser feito. Depois a gente vai começar a construir a treliça interna, né? Porque esses bambus vão ser amarrados com uma treliça. Vai seguir a mesma lógica. Depois, quando começar a fazer a fundação, que eu já adianto que vai ser modelagem no local, porque esse vídeo ficou muito grande, vocês vão perceber que esses bambus ficaram muito coladinhos, né? A ideia é fazer um pouquinho separado um do outro. E aí eu vou espelhando essa parede de referência. Então 45 graus. Aí eu vou em planta, passo um corte paralelo a essa nova parede para desenhar a extrusão corretamente, ó. Eu diminuo o campo de visão desse corte para eu pegar bem certinho os perfis que estão sendo cortados. Eles vão ser referência pra gente na hora de desenhar a curvatura ali. Sempre tentando deixar o raio polido, em medida não muito quebrada, porque fica ruim de fazer em obra depois. E é isso. Vamos seguir o processo. Isola a parede, insere o bambu.
Vocês entenderam o processo de entender como vai ser a estrutura e traçar um projeto de como a gente consegue separar as partes e construir essas partes. Seleciona os bambus. Tá vendo ali, ó, tá interseccionando, então no caso não vai ficar muito legal. Enquanto ele ainda estiver associado à parede, se eu fizer alterações na parede, como vocês viram aí, eu consigo fazer com que o perfil acompanhe antes de copiar. Também é uma boa. A gente copia, move faz uma cópia na distância fixa, apaga os que estão ali, hospedados na parede, e move novamente para o local. E a gente pode espelhar também. Porque do outro lado vai ser igual. Vai interseccionando ali, tá vendo? Então aí a gente coloca numa vista paralela no 3D e desce até desinterseccionar. Porque tem que pensar, eles vão ser sobrepostos, vão ser amarrados. Então tem que entender como isso vai ser executado depois. E aí a gente já pode ir apagando as paredes. Vamos fazer a que fica no centro, no outro sentido agora. Mesmo esquema, a gente vai em planta, passa um corte paralelo para poder ajustar esse perfil. Sempre diminuindo ali o campo de visão do corte. Que daí a gente consegue ver exatamente os perfis que vão receber, que vão transferir a carga para esse novo perfil que a gente está criando, que vai transferir isso para a fundação depois. Com isso, a gente vai estudando, vai vendo qual que é a melhor extrusão, como é que a gente acha que esse perfil vai se comportar ali ao receber os perfis que a gente já modelou. A gente vai tentando delimitar ali uma extrusão que fica mais fácil nessa parede para incluir o perfil de bambu.
A gente seguir aí o mesmo processo, isola a parede, aí a gente faz os 2 perfis laterais. Depois a gente vai fazer o perfil ali responsável por receber os outros que compõem a cobertura, o fechamento. E é aquilo, se você sentir que precisa de mais cliques para fazer o perfil corretamente, é só você criar mais famílias e ir aperfeiçoando e polindo cada vez mais a sua modelagem. Isolando aí a gente consegue ver como é que já está ficando a cobertura inicial, primeira parte. A transferência de cargas, ainda precisa criar vários pontos de apoio, as treliças internas para tudo isso fazer sentido, né? Essas deformações nos perfis de bambu. E a gente vai seguir com o processo. Lembra daquela linha central que eu falei? Então, agora que ela é importante, ó, pra gente criar esses perfis intermediários ali, fazem sentido agora, né? Pro que a gente criou no perfil inicial. Então, para ele criar essa deformação, para ele abrir, a gente precisa de ter essas vidinhas internas. Então, a gente consegue inserir, mudando a visualização ali para a estrutura de arame, e conseguindo clicar na linha central do perfil de bambu que já está ali. E a gente vai isolando na vista e a gente vai trabalhando com esses elementos. Para poder criar a treliça. Lembrando que boa parte eu estou fazendo na vista 3D, mas para deixar com mais precisão, reto, tudo certinho, passa um corte, desenha essa treliça com linha de modelo para auxiliar na modelagem. Vai ser bem interessante. E com a estrutura de arame a gente consegue sempre ver a linha dentro dos outros perfis ali. No corte eu vou dar uma ajustada nesses perfis aí, tá vendo? Então eu venho com a linha de modelo e eu vou fazendo o ajuste, porque eles estão meio inclinados, tá vendo? Não tá bom. Olha como tá torto. Por isso que é bom fazer em corte, que daí você consegue deixar retinho. E aí, como eles foram copiados, com o auxílio da tecla Tab, a gente consegue mover esses pontos. E a gente consegue deixar todos eles retinhos. Seleciona só os modelos e copia na distância fixa novamente para lá. Se a gente vê na vista superior que eles estão desalinhados, a gente pode ajustar também. E a gente segue. Estrutura de arame possibilita ver a linha central, ó. Tá vendo? Ele está desalinhado ali. A gente consegue clicar nele com o auxílio do Tab e mover. E vamos ajustando.
E aí seguimos na construção da treliça, né? Do mesmo jeito que a gente fez toda a cobertura. Sempre estudando, seleciona todos os elementos, vê na vista como é que tá. Se algum bambuzinho não tiver inserido corretamente, é só fazer o processo de novo. Por isso que é importante entender como que a cobertura vai ficar no final das contas, para a gente dividir ela em partes de forma estratégica e modelar só essas partes. E vincular depois. Bem mais prático. Inclusive as alterações. A gente muda ali, deixa o bambuzinho do centro um pouco mais grosso, porque ele está sujeito à compressão ali, né? Tá vendo? Não está encontrando ali com o perfil que deveria. Então o que a gente faz é, né, ajustar. Coloca a estrutura de arame. O processo vai ser bem repetitivo da modelagem mesmo. E aí a gente vai seguir fazendo esses ajustes. Todos os perfis. Ó, esse daí não ficou bom. Eu vou tentar arrumar, mas como ele foi colocado na superfície do bambu, não no eixo central, ele não vai encaixar muito bem. Então o que vai ser necessário mesmo é refazer ele. Aí eu vou ficar aí tentando e não vai dar certo. Que a referência dele era outra, não era o centro, né? Tá vendo? Quando acontece isso de não mover, só apagando mesmo e fazendo novamente. Estruturinha de arame. Pegando o eixo. No outro eixo ali. E aí tá tudo certo. Ativando ali a caixa de corte, a gente consegue visualizar esses bambus. E aí a gente vai duplicar, né? Porque como eles estão recebendo a carga para transferir para a fundação, eu senti, não fiz nenhum cálculo para isso, mas eu senti que precisava de um reforço ali, né? Uma estrutura mais robusta. Então alguns perfis ali eu vou de fato duplicar. E esse é o momento em que eu deveria ter deixado um pouquinho mais espaçado, porque depois eu vou fazer o engaste na fundação, um perfil metálico que vai encamisar esses perfis de bambu. E como eles estão grudadinhos, o encamisamento ficou encavalado. Vocês vão ver depois. Mas tudo é processo. Depois, se for o caso, refaz, não tem problema. Tá vendo? Agora me passa mais uma sensação de algo que, né, vai dar bom, não vai cair.
algo mais firme, tá vendo? Já passa uma ideia de algo mais firme. Ainda assim vai ser necessário criar as treliças para poder manter tudo na posição, né? A curvatura interna, a treliça ali já garantiu. Agora a gente precisa garantir as outras curvaturas também com as treliças que a gente vai desenvolver. A gente vai selecionando só os bambus que vão ser interessantes para trabalhar. E aí, do mesmo jeito que a gente fez, a gente vai fazer agora a inserção utilizando a linha central. Depois a gente só vem ajustando isso, os perfis, né, deixando mais alinhado. Sempre analisando, vendo se os perfis estão de encontro um no outro. E aí a gente segue fazendo esses ajustes para deixar tudo alinhadinho. Mesmo esquema de sempre, copia, move, depois move para o local. Sempre seleciona os elementos, vê a interação entre eles.